Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras. Segundou, temos a oportunidade de aprender mais sobre a lei de Deus, amém? Que preciosidade é termos acesso às Escrituras e poder meditar sobre ela. Boa tarde, Vanilda, minha querida sogra, que Deus te abençoa. Boa tarde, Dona Piedade, Deia, sejam bem-vindas. Sábado estive na casa da Dona Piedade, né, Dona Piedade? Uma célula maravilhosa. Glória a Deus, pela vida da Marília que estava lá. Falei que eu ia comentar sobre ela, sobre o bolo, né? Um bolo de café. Cacau, canela e café. Que delícia. Só rico, gente, para fazer bolo de café no tempo que a gente está vivendo. Oi, Soraya, seja bem-vinda. Que bom ter você de volta conosco. Que bênção, gente, estar com vocês aqui. Pai Senhor Jesus, minha amiga Deia, missionária, mulher de Deus. Nós vamos meditar no livro de Jó hoje. Gente, Deus tem falado tanto comigo. O livro de Jó sempre foi uma incógnita para mim, sabe? Ao mesmo tempo que eu entendo que Jó não pecou, às vezes eu penso, mas ele tá murmurando? O que tá acontecendo? Isso não é pecado? E dessa vez a leitura de Jó tem aberto muito a minha mente para compreender muitas coisas e eu queria compartilhar com vocês. Boa tarde, Ivonete, como é que você tá, amada? Você tá melhor? Depois você me dá notícia, você ia fazer sua ressonância, era hoje, não é? Segunda-feira? Depois você me conta, viu? Deus abençoa. Então vamos lá? A Soraya diz, boa tarde, professora. Boa tarde, Sossô. Vamos estar aqui, né? Movidos pelo Espírito Santo, que Ele nos traga revelação. É o mais precioso que nós podemos ter. Porque estudo, gente, tem aos montes, né? Essa live é só mais uma janela de oportunidade que Deus nos deu para aprender das Escrituras. Mas o Espírito Santo traz umas coisas no coração de cada crente que só o Espírito Santo pode trazer. E é isso que me anima. Amém? Vamos lá, então? Primeiro quero fazer uma oração. Ore comigo também, Senhor, nessa tarde abençoada que o Senhor nos deu para estarmos aqui reunidos, Senhor, pelo Teu nome. Fazemos tudo no nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela liberdade, Senhor, de exposição da palavra e do Evangelho. Nós te agradecemos, Senhor, porque na eternidade o Senhor nos encontrou, nos amou, porque a Tua palavra chegou até nós, o Evangelho nos alcançou, o Senhor nos atraiu e hoje nós somos salvos por meio do Filho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio da fé, para que ninguém se glorie. E por tudo isso nós te pedimos, Senhor, agora que somos filhos seus, adotados na família de Deus, nós também possamos conhecer as profundezas da Tua palavra, das revelações, daquilo que está profundo, daquilo que a letra não fala, mas que o Espírito vivifica. Eu te peço, fala com cada um de nós, cada uma que está aqui, que o Senhor permitiu que entrasse na live hoje, e cada um que vai ver depois, sejamos edificados por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ivonete vai fazer a ressonância às 18. Que Deus, vamos orar por ela, gente, para que Deus abençoe, né, amada? Deus prepara todas as coisas. Quem sabe Ele não queira te curar até lá, né? Até às 18 horas, que seja assim, se for essa vontade do Senhor. Então vamos meditar. Hoje nós vamos meditar do capítulo 4 até o capítulo 12, mas como o livro de Jó é um livro poético, tem muitas... É um livro de, como o Edmundo falou, não é um livro de sapiência, se eu não estiver enganado, é um livro de sabedoria. Por isso que ele está mais, né, deslocado assim cronologicamente, não está lá atrás junto com Gênesis, com Abraão, que provavelmente foi contemporâneo dele, né? Como é um livro de sabedoria, muitas coisas são poéticas, então eu na minha capacidade não consigo falar, explicar, né, cientificamente, teologicamente esses versículos, mas como a ideia, princípios práticos, eu queria falar um pouquinho sobre esses capítulos. Eu pedi o Edmundo para vir mais vezes, então enquanto a gente estiver meditando no livro de Jó, ele falou que ele se comprometeu a estar vindo pelo menos nas sextas-feiras, compartilhar conosco de tudo que Deus tem ensinado para ele. Amém? Então, vamos começar com o capítulo 4. Primeiro, vamos lembrar, Deus permitiu que Jó passasse por uma fase, uma crise, gente. Pensa, uma crise que Jó viveu, uma crise física,
uma crise financeira, uma crise familiar. Meu Deus, ele estava no meio do luto, ele estava no meio de muitas perdas. Eu amei uma coisa que a Marília falou comigo, sobrinha da Dona Piedade, sempre assiste. Beijo, viu, Marília? Uma bênção, foi muito bom estar com vocês no sábado. Se Deus quiser, quero estar indo mais vezes, viu? Em nome de Jesus. A Marília comentou uma coisa que mexeu muito comigo, gente, muito comigo. Ela falou, vou resumir com as minhas palavras, que o diabo queria glória pra si. Ele foi lá na presença de Deus, né? A gente até comentou ontem, eu e Evanilda, uma coisa que a Evanilda falou, uma coisa que eu também pensava. Se o mal não pode estar na presença do bem, se a santidade de Deus não permite que o pecado esteja junto com ele, como que o diabo conseguiu entrar na presença de Deus? Mas aí aquilo que Edmundo falou, que Deus é tão justo, que ele permite, né, ser ali provado, vamos dizer assim, colocado ali num julgamento para provar para todos aqueles que iriam acessar essa verdade da sua bondade, da sua justiça, do seu amor. E ele usa Jó, né, como o seu amigo, como seu servo. Isso é muito lindo. Tem até uma frase que fala assim: se o Senhor trata assim os seus amigos, não me admira que tenhas tão pouco. É uma frase de Teresa d'Ávila. E é muito interessante porque às vezes, como eu sempre digo, né, às vezes a gente fala, ah, Senhor, eu te quero, mas muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus. Eu quero usar Deus para os meus benefícios, mas quando a gente ama tanto a Deus, a gente fala assim: o Senhor pode me usar para os teus benefícios. Por isso que Paulo vai falar: não tenha minha vida como preciosa. Deus me chamou e eu tô aqui e eu vou passar pelo que for necessário para que o evangelho chegue aos gentios, para que o evangelho alcance o mundo. Meu Deus, que nível de intimidade, de amizade com Deus é esse? Deus usou a vida de Jó para comprovar a bondade de Deus, para comprovar que ele é justo, que ele não estava... que Jó não estava naquele contexto porque Deus tinha tirado dele o livre-arbítrio ou que Deus estava protegendo mais a ele. Deus estava mostrando que Jó tinha de fato fé. O livro de Jó é um livro de muita fé, de perseverança. Eu sempre falo sobre isso, que a gente fala assim, Jó não fala, eu sinto que o meu Redentor vive, né? Ele diz, eu sei. Fé, gente, a nossa fé é uma fé racional, ela não é uma fé que vem de sentimentos. Porque vai ter dia que eu não vou sentir nada, e realmente tem dia que eu não sinto nada, tem dia que eu não sinto vontade de orar, tem dia que eu não sinto vontade de ler a Bíblia, tem dia que eu só sinto vontade de fazer as escolhas que a minha carne quer. Então, se eu for fazer o que eu sinto, isso vai dar certo? Não, eu tenho que fazer aquilo que eu sei, que eu creio. A fé cristã não é uma fé irracional, é uma fé racional. É baseada na nossa, fundamentada no conhecimento que nós temos, na revelação do Espírito através das Escrituras. E Jó, ele tinha uma fé: Deus é bom. Isso é importante a gente entender, porque o livro de Jó, ele vai tratar muito dessa soberania de Deus e dessa a pequenez, a fragilidade do homem. Nós, né? Nós somos frágeis, mas Deus, ele está acima de tudo e de todos, é o nosso Pai que está no céu, né? E ele é soberano. Muitas das vezes nós não vamos entender. Jó, ele não entendeu. O que ele fez, aí que eu quero dizer, porque deixa eu chegar lá onde eu quero chegar. Nós vamos, eu tava falando da Marília, volta lá atrás, Lorena. A Marília comentou uma coisa comigo que eu achei muito linda. Ela falou assim, ó, o diabo queria a glória para si. O diabo pensou assim, eu vou fazer tudo isso aqui e o diabo e o Jó vai perceber que eu roubei, que eu tomei. Eu tô falando com as minhas palavras agora, tá? Mas é basicamente isso que a Marília estava falando. Só que quando Jó perde tudo, o que Jó fala? Deus me deu e Deus tomou. Hora nenhuma ele fala, Deus me deu, o diabo roubou. Deus me deu com duas mãos, o diabo, a gente fala assim, né? O diabo tira com uma mão, Deus dá com as duas. E é uma coisa que eu acho tão interessante, gente, isso que ela falou assim, olha, em tudo, o Jó não deu glória para Satanás. Em tudo que ele falou, ele não deu glória para o diabo. Ai, Deus me deu tantas coisas, mas agora o diabo me roubou, o diabo me saqueou. O diabo não ficou com nenhum crédito. Isso é muito lindo, é muito importante, porque existem pessoas, gente, que elas falam mais do diabo que de Deus. Porque o diabo tá furioso, porque o inimigo tá levantando, porque o diabo ele é mau, porque ele tá tentando, ele tá usando as crianças, ele tá usando os jovens, ele tá usando... Deus falou uma coisa muito forte no meu coração hoje. Deixa eu ver se eu escrevi. Eu acho que eu escrevi. Deixa eu ver se eu escrevi aqui, gente.
Eu acho que eu escrevi, foi na minha agendinha. O diabo, ele vai nos tentar, mas ele só vence quando nós fracassamos. Deixa eu ver se vocês conseguem entender. Nós temos uma força, uma capacitação que vem de Deus. O diabo não vem simplesmente nos ataca e nos derrota. Ele só consegue nos vencer quando nós escolhemos nos inclinar para a nossa carne, para a nossa vontade, para as tentações que são humanas e carnais. Então, embora o diabo tenha força, nosso Deus é muito maior. O diabo só vence quando nós falhamos. Tá dando para entender? Porque às vezes a gente se coloca num lugar de vitimismo. Ah, eu tava fazendo tudo certo. O diabo veio e tomou minha família, destruiu meu casamento. E a gente dá glória pro diabo. Muitas das vezes a gente sai desse lugar de autorresponsabilidade. Olha, eu falhei. Deus não era o centro do meu casamento. Jesus não era o fundamento do meu relacionamento. Eu deixei de buscar, eu deixei minha carne me levar, adulterei, algumas pessoas, né? Falando assim na primeira pessoa, adulterei porque eu falhei, porque o diabo foi entrando e eu fui permitindo. As pessoas, não, o diabo colocou um laço, uma armadilha que foi grande demais para mim. Jesus nos deixa claro na sua palavra, nenhuma tentação vem sobre nós, senão humana, e ela não é maior do que nós conseguimos suportar. Eu vi uma coisa tão interessante que o pastor Josué Gonçalves fala. Ele fala o seguinte, não sei se eu falei aqui na última live ou se eu só comentei com algumas pessoas, mas eu achei muito interessante. Ele fala que, imagina uma pessoa que tem pássaros voando sobre a cabeça dela. Você não consegue controlar o pássaro voar sobre a sua cabeça, mas você consegue sim controlar ele pousar em você, ele pousar no seu ombro e ele permanecer no seu ombro, ele fazer ninho, ele botar, ele ter cria no seu ombro. Isso tudo você pode evitar. Então, nós temos as nossas fraquezas e nós somos estimulados por um mundo que está ao nosso redor. O que a gente não pode impedir, ele cita nesse sentido, um homem que viu uma mulher passando com uma roupa indecente. Você não pode impedir, xingar ela, mandar ela botar roupa, virar crente. Você não pode fazer isso. Você não pode impedir de que exista no mundo mulheres que se vistam de forma indecente, inapropriada. Mas você pode evitar o segundo olhar. Você pode controlar a sua mente para você não pensar naquilo. Você pode evitar, se você recebeu uma mensagem, você pode evitar não responder aquela pessoa. Você pode evitar, tá vendo que começou um flerte ali? Você pode sim evitar, cortar pela raiz, fugir da aparência do mal. Muitas das vezes, nós vemos que o passarinho tá rondando e ele pousa no ombro. Ah, vou deixar só mais um pouquinho, que ele é tão bonitinho, né? O pecado é assim, é até gostosinho aqui, deixa ele. E de repente ele faz ninho e aí e o pecado sendo consumado, ele gera morte. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Deus falou isso no meu coração. Então, nós sabemos que Deus que permitiu todas as coisas, não foi por falha de Jó, né? Então, por duas coisas, o diabo só vence algo na nossa vida porque Deus permitiu, porque tem algo melhor, ou porque nós falhamos. O crédito nunca é do diabo. Vocês estão entendendo, gente? Eu achei isso muito interessante que ela falou, porque muitas pessoas vão dar muito crédito pro diabo. Nós não ignoramos os desígnios dele, nós não ignoramos que nós temos um inimigo, mas nós temos que falar mais de Deus do que do diabo. A boca do crente, apaixonado pelo Pai, fala sobre o Pai, fala sobre o Filho, se move pelo Espírito, reconhece que tem um inimigo, mas não dá glória para ele. Isso eu achei fenomenal. E aí, gente, nós vemos que durante 7 dias eles ficaram em silêncio. Os amigos de Jó ficaram em silêncio. Até que Jó, então, faz o seu primeiro discurso. E aí ele começa a falar. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele fala, não, por que eu não nasci morto? Era muito melhor que eu já estivesse no mundo dos mortos. Ele começa, e nós vamos ver que ele está passando por uma profunda tristeza. Aí uma coisa importante a gente pensar o que eu fiquei pensando hoje de manhã meditando. Jó, ele não é um super-homem. Ele não era um super-homem. Às vezes a gente pensa, Jó passou por tudo, não pecou, ó, ficou firme. Ele ficou firme na crença que ele tinha no Deus que ele sempre serviu a vida toda. Ele ficou firme, ele não abandonou a fé, mas a alma dele ficou abatida. A alma dele ficou deprimida. A alma dele sentiu toda aquela dor.
Que às vezes a gente olha pra Jó, né? Tô raspando aqui os cacos de ter, mas tá tudo bem, porque eu sei que eu vou pro céu, tudo isso aqui vai passar, e eu não vou nem chorar. Né? Não era assim. Nós vemos um Jó despedaçado, um Jó que tá chorando, um Jó que tá ali, eu preferia estar morto. Minha alma dentro de mim, ela não tá aguentando mais. A gente vai ver que Jó sofreu, chorou, ficou triste sim. A única coisa que Jó não fez foi blasfemar. O que significa? Ele não duvidou da bondade de Deus, ele não duvidou que existe um Deus, ele não duvidou que Deus é Deus, que ele é bom, que embora ele não entendesse nada, Deus continuou sendo o Criador, o Todo-Poderoso. Ele não falou, você quer saber, eu tô achando que não existe Deus, porque não faz sentido tudo que eu tô vivendo. Eu prefiro pensar que tudo foi coincidência, que a gente tá nesse mundo aqui, que as coisas acontecem com quem for que tiver que acontecer, e que vai acabar e que vai passar tudo. Ele tinha fé, tanto que ele vai questionar Deus. Ou seja, ele crê que Deus existe. Ele não deixou de crer que Deus existe. Chiquinha, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Que pena que não deu pra você estar lá no sábado, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai se encontrar em nome de Jesus. Vamos ter oportunidade de estar junto, né? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu achei interessante, que eu não comentei, alguém falou comigo um dia que eu queria comentar com vocês. A Bíblia diz que quando o homem se casa com a mulher, eles se tornam uma só carne, né? Um dia uma pessoa falou comigo, você já pensou nisso, Lorena? Por que Jó perdeu tudo, mas não perdeu a esposa? Jó perdeu a família inteira, mas a esposa continuou viva. Porque a Bíblia diz que Deus falou, não toque na sua carne, não toque na carne de Jó. E uma vez que ele e a esposa são uma só carne, ela também foi poupada. Meu Deus, que coisa linda, né? Outra coisa que eu acho interessante é que quando Jó, né, contando um super spoiler, quando Jó, ele é restituído, né, tudo que ele perdeu, deixa eu só ver onde é que tá essa parte, no finalzinho, né? Quando Jó orou pelos seus amigos, Deus o tornou próspero de novo. Deus deu o dobro de tudo que tinha. Todos seus irmãos, amigos de outros tempos vieram festejar com ele. Todo mundo trouxe presente. Ele teve 14 mil ovelhas, era 7 mil, né? 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Deu também a Jó 7 filhos e 3 filhas. Então, Deus dobrou a quantidade de tudo que Jó tinha antes que foi perdido, mas os filhos não foi o dobro. Por quê? Porque vidas, elas são eternas, né? Então, embora Jó tivesse perdido 7 filhos e 3 filhas, para Deus, essas pessoas ainda existem, porque a alma, ela é infinita, né? Então, Deus acrescenta mais 7 e mais 3. E Jó tem, no total, 14 filhos e 6 filhas. Porque não dá pra gente... o camelo, a ovelha, tudo que ele tinha ali, Deus restituiu o dobro, porque são animais, mas pessoas, elas continuam, né, diante de Deus. Eu tenho uma criança também que tá lá no céu, né, uma vida, uma alma, e eu sempre penso nisso, que um dia quando eu for pro céu, eu vou descobrir, vou conhecer o meu filho, né, que desse aborto espontâneo que eu vivi, porque pessoas para Deus, a alma para Deus, elas importam, elas valem mais que o mundo inteiro, né? Então, gente, Jó, ele tá mal. Ele tá muito mal. Olha o que ele diz: não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso, só tenho aflição. Aí ele fala isso, né, no capítulo 3. Aí um amigo de Jó não aguenta. Um amigo de Jó quer falar. Lembra que eles estavam calados, ficaram 7 dias calados? Jó começa a falar que maldito é o dia do nascimento dele, que ele não entende o que está acontecendo, tudo isso, tá. O amigo pega e começa a falar. Esse primeiro amigo, capítulo 4, é o Elifaz. E aí ele vai falar umas coisas, eu quero comentar algumas coisas que ele fala. Primeiro é o 4:3, que ele fala assim: Jó, você deu ânimo a tanta gente. Você fortaleceu os fracos. Suas palavras sustentaram pessoas que tropeçavam. Você deu apoio a pessoas vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança. Obviamente que não é a melhor maneira de consolar um amigo. Mas vamos analisar o que ele foi falando, o que o amigo dele falou. Primeiro a gente entende a vida passada de Jó. Jó era uma pessoa que ele não era um rico, orgulhoso e egoísta que vivia só para si e para os seus. Porque o amigo dele tá falando: olha, Jó, você animou muita gente. Então Jó, antes de viver tudo isso, ele tinha uma vida de amor na prática, de empatia, de
Gente, fugiu a palavra agora. Nossa, a gente fala tanto essa palavra, meu Deus, mas fugiu. Então, ele ajudava as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Solidariedade. Ele tinha solidariedade. As pessoas que estavam fracas, ele dava força. As pessoas que tropeçavam, ele sustentava. As pessoas que estavam vacilantes, ele apoiava. Olha que coisa linda. E agora o amigo dele está criticando ele, dizendo assim, agora você que desanima, você vai entrar em pânico. E Deus sempre fala comigo, porque às vezes a gente faz isso, né? Eu não quero julgar a Jó, mas às vezes a gente faz isso. O que a gente faz? A gente é rápido para falar, olha, creia, Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? É tão fácil falar para o outro, mas muitas das vezes quando nós estamos nesse lugar de fé e de confiança, apesar das tempestades, apesar das circunstâncias impossíveis, muitas das vezes nós mesmos que consolamos os outros, somos rápidos para consolar os outros, temos dificuldade de crer. Esse amigo de Jó tá falando isso para ele. Nós sabemos, gente, que Jó, ele estava passando por tudo aquilo ali, nós entendemos o porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Não é justo isso que o amigo dele tá falando para ele, mas toda a palavra é viva e eficaz. E ela pode ser aplicada na nossa vida para trazer para nós esse entendimento, essa revelação. Muitas vezes nós somos rápidos para ajudar outros, mas quando nós estamos num lugar de necessidade, nós não temos uma fé fundamentada naquilo que a gente fala. Sabe? É tão fácil falar, Senhor, eu só preciso de Ti. Esse dia eu tava pensando nisso, uma frase que eu falei assim, olha, tudo é perda, eu posso perder tudo, só não posso perder Sua presença. Tudo é perda. Mas aí Deus começa, a gente começa a viver umas perdas. Deus começa a falar, não, vou tirar umas coisas. Não, por favor, tá doendo demais. Gente, a nossa vida, ela não pode ser vivida só com palavras. A Bíblia fala lá em 1 João que o nosso amor não pode ser só de palavras. Ele tem que ser em atitude e em verdade. A Andréia diz, falo que viver o testemunho dos outros é lindo, mas quando chega o momento de viver o nosso próprio, é mais difícil. É verdade. É lindo ver a pessoa que foi pro leito de morte e Deus foi lá e ela chegou a ficar, né, em coma e voltou e tal. É muito lindo, mas quando é a gente, onde está a nossa fé? Cremos que Deus é todo poderoso? Cremos que Ele é o Deus do impossível? Verdadeiramente cremos que Ele pode curar a enfermidade mais impossível de ser curada? Cremos que Ele pode transformar a pessoa mais impossível de ser transformada? O coração mais endurecido? Será que nós temos colocado em prática? Uma coisa que eu achei interessante, que eu pesquisei até no sábado, que é o capítulo 4, que fala assim, o amigo de Jó vai falar assim, ó, essa verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Aí na Bíblia Strong fala assim, ó, Deus se revela no silêncio e requer que o ouvinte esteja atento e preparado para ouvir. A revelação de Deus acontece no secreto. A comunicação do homem com Deus requer que nós estejamos em um momento de sensibilidade. Eu nunca esqueço quando uma vez a gente estava num evento e estávamos num momento silencioso e aí todo mundo estava atento a tudo que acontecia. Mas aí quando a gente voltou a estar em comunicação uns com os outros, a gente parou de ouvir os sinais. E eu lembro que tinha um sinal no evento e a gente não ouviu o sinal porque a gente estava conversando. E já estava um tempão o sinal acontecendo. Não posso falar tanto sobre isso, mas eu fiquei impressionada como que Deus se revela na quietude. É muito importante nós termos esse tempo de quietude, onde a gente escuta tantas coisas, gente. Tem tanta gente para falar, tem tanta live para ver, tem tanto estudo para fazer, tem tanta... Não é? Fala a verdade. Tem tanta gente boa até, mas a gente precisa tirar esse tempo. Eu e Deus, mais ninguém. Eu e Deus, quietude. Eu estava meditando sobre isso hoje. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento individual, eu e Deus. E aí o tanto que eu tenho de Deus, eu espontaneamente, consequentemente vou espalhar o amor com as pessoas. Mas precisa ter esse tempo. A gente precisa desse tempo. É na quietude que Deus fala. Olha que lindo. O Elifaz fala assim, essa verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. Um espírito passou diante do meu rosto, os pelos do meu corpo se arrepiaram.
No silêncio, ouviu uma voz dizer: pode algum mortal ser inocente para Deus? Muitas pessoas falam assim: como que você ouve a voz de Deus? Como que você sabe que é Deus que está falando? Primeira pergunta: como se ouvir a voz de Deus? Calando-se outras vozes. Isso é muito importante. Nós precisamos diminuir as distrações para ouvir Deus. Estar num lugar onde sua mente está realmente focada em ouvi-lo, acima de toda e qualquer outra distração. E a outra coisa, como que você sabe que é Deus que está falando? Conforme você ouve a voz dele, você passa a conhecê-la e a reconhecê-la. E isso é muito importante. Essa amizade que a gente tem com Deus vem através de experiências. Opa, eu já ouvi essa voz. Opa, eu conheço esse padrão. Opa, eu sei que é Deus porque aquilo que ele está falando é bíblico. Deus não ia falar comigo uma coisa que... Por isso que o relacionamento com a palavra está muito... está proporcionalmente ali junto com o relacionamento em oração, palavra e oração. Porque eu tô orando e eu sinto uma coisa, mas eu não conheço se é bíblico, como que eu vou saber se é de Deus ou se é uma seta maligna, né? Então, vamos pro capítulo 5. Achei bem interessante isso. Capítulo 5, o Elifaz continua falando sobre a atitude de Jó. E lembrando que os amigos de Jó, eles estão criticando Jó porque eles pensam que Jó tem um pecado terrível que ele está escondendo, porque eles acham que o sofrimento só pode ser consequência de pecado. Eu já falei aqui, né? Falei na sexta-feira, é uma coisa que até hoje perdura. As pessoas acreditam que todo sofrimento, muitas pessoas acreditam que todo sofrimento só vem por causa de pecado. Contei do dia que minha casa foi roubada e que uma pessoa falou comigo: me fala a verdade, não tem alguma coisa que você tem que arrepender? Não tem um pecado aí que você tem que mudar? E eu sei que a gente peca, se arrepende, eu sei, mas gente, eu tava buscando a Deus fervorosamente naquele tempo e eu tenho certeza que foi para o meu bem, que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e esse todas é todas. As boas aparentemente boas, as aparentemente ruins. Paulo preso, pregando em prisão aos romanos, para que a igreja se difundisse em toda a terra. Porque a Roma era a capital do mundo, a Roma era a potência mundial. Paulo estava preso, uma coisa ruim, porque Paulo está preso, está sofrendo, açoitado. Eu acho que por causa dos pecados dele. Eu tenho convicção que tudo isso é porque ele pecou, matou muito crente e tal. E na verdade aquilo iria cooperar para que o evangelho se expandisse, né? Então os amigos de Jó continuam. Olha aqui, ele vai dar um conselho para o Jó. Capítulo 5, versículo 8. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas maravilhosas demais para entender e realiza milagres incontáveis. E aí ele fala da chuva à terra, água aos campos, exalta os humildes, protege os que sofrem. E aí nesse capítulo 5 tem um versículo que eu amo, que diz assim: mas como são felizes os que Deus corrige, versículo 17. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Uau, isso é muito lindo. Eu li isso na Bíblia Strong. Olha, a ferida não é um ato de crueldade, mas parte de um processo de disciplina necessária na vida do crente. Meu Deus, gente. A gente pensa que vai entrar para a família de Deus, né? Vamos aceitar Jesus e a gente vai entrar numa bolha. A partir de agora nada me atinge. Sou como uma santa mulher de Deus. O anjo de Deus acampa ao meu redor e nenhum mal. Todas as minhas amizades vão ser perfeitas. Ninguém vai me trair, né? Pensando, até Jesus foi traído, pensa. Todos os relacionamentos vão dar certo. Meus filhos vão ser poderosos na terra. Se bem que a Bíblia diz isso, eu tomo posse em nome de Jesus. Mas a gente pensa que meus filhos nunca vão se rebelar, nunca vão ser rebeldes. Eles vão ser perfeitos. Eles vão ser, e a gente sabe, gente, que não é assim. Entrar para esse lugar onde Deus é o nosso Pai, a Bíblia diz que nós somos o barro, é um lugar de tratamento. Nós estamos na terra e estamos aqui, tratados por Deus. Ele faz a ferida, mas ele também trata a ferida.
Ele enfaixa, que tá nessa versão. Bate, mas suas mãos curam. Ele faz a ferida e aligará, vai repetir esse termo lá no livro de Oséias, né? Entenda que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Faz parte. E não é pra matar, não é pra fazer a gente sofrer, porque Deus é um Deus que tá lá no céu e ele é inflexível e vocês têm que sofrer pra vocês aprenderem. Não é isso. Ele é um pai. E a Bíblia diz, olha o que ele faz, vai falar. Como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Muitas das vezes ele vai nos colocar numa fornalha, mas é para nos purificar. Porque, infelizmente, tem tanta coisa em nós. E o que o fogo faz com a impureza? Ele faz com que a impureza, né, coloca o ouro no fogo, nas altas temperaturas, e a impureza sobe. Então, quando nós somos expostos a provações, nós vamos descobrir quem nós somos, o que precisa ser arrependido, que nós precisamos arrepender, o que precisa ser removido. Às vezes Deus vai colocar a prova para nos purificar, para tratar, né? É difícil? É difícil, mas uma ferida que você fica só enfaixando e não cura, não é? Vamos só colocar o band-aid na ferida. Peraí, você tem que tratar. Você tem que tratar. Porque senão ela pode infeccionar, os negócios podem ficar feio, né? Então nós precisamos tratar, não dá para eu esconder minhas feridas. Né? Eu pensei em Naamã, que estava lindo lá de farda, né? O chefe do exército. Eu sou muito poderoso, oficial sírio. Conquistei muitas batalhas, mas por dentro da farda tem muita ferida. Vai ter que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Vai ter que se humilhar. E assim Deus vai trazer a cura interior e exterior, né? No caso dele. E aí no capítulo 6... nós vamos ver outras coisas que o Elifaz... aí o Jó vai responder pro Elifaz. Olha que interessante esse versículo 2. Se fosse possível pesar minha aflição e pôr numa balança o meu sofrimento, pesariam mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Eu amei quando eu li isso. Eu até pesquei outras versões, mas eu vou precipitadamente. Mas eu vou pegar outra aqui, 6:2. Só pra gente poder meditar nesse versículo. Deixa eu abrir aqui, gente. Diz assim. É o 3, perdão. Jó 6:3. Por isso minhas palavras são tão impetuosas. Outra versão falou, por isso falei precipitadamente. Ou, nessa versão da NVT, por isso falei de modo impulsivo. A alma dele tá doente, gente. Ele tá num momento de tristeza. Ele tá se falando, olha, a minha aflição é tão grande, meu sofrimento é tão grande que parece que é mais pesado que toda a areia do mar. Por isso que eu falei assim. Por isso que eu amaldiçoei o dia da minha morte. E Jó, ele tinha essa humildade. Ele era tão humilde que nesse capítulo 6, ele vai falar assim, olha, se eu errei de verdade, me mostra onde eu errei, que eu vou me arrepender. Ele estava num lugar de quebrantamento. Olha só, versículo 24 do capítulo 6. Ensinem-me e eu me calarei, me mostrem onde eu errei. O que ele está dizendo é, eu vou me arrepender. Eu só preciso saber onde que foi, qual é o meu pecado. E eu vou me arrepender. Isso demonstra a humildade de Jó. E aí ele vai falar, olhem para mim, eu mentiria para vocês, não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? Essa versão da NVT é bem diferente das outras versões mais tradicionais. E aí às vezes eu pego as versões mais tradicionais para ter uma ideia daquilo que eu já li, que é bem diferente mesmo. Olha aqui o versículo 10 do capítulo 6. Versículo 9. Quem dera Deus me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho esse consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Ele está falando, olha, eu falei de maneira impetuosa. Eu falei de maneira precipitada. Eu não estou bem. O meu sofrimento é demais. Por isso que eu estou falando assim. Por isso que eu tô falando com tanto pesar, mas apesar de tudo isso, não neguei as palavras do santo. E aí o que Deus falando, eu até pesquisei na internet, sabe, mas eu escrevi assim na internet, Jó pecou
pecou o pecado de murmuração? E aí eu entrei em alguns sites, peguei algumas fontes, eu achei bem interessante o que Deus colocou no meu coração, né, através dessas fontes. Que diz que não, Jó não pecou. Jó, embora ele não entendesse o porquê de tudo que ele estava passando, ele questionou a Deus, mas ele nunca duvidou de Deus e da sua bondade. Então Deus falou comigo. Entenda, gente, que às vezes quando a gente está mal, por causa de medo de quem Deus é, a gente não é capaz de falar, Senhor, não entendo. Senhor, eu não mereço. Senhor, o que está acontecendo? O sentimento que eu tenho é que o Senhor me abandonou. Eu tô aqui, parece que eu tô sozinho, parece que o Senhor pode fazer e não quer fazer. Sabe? Deus, ele já sabe. A Bíblia diz que antes da palavra chegar na boca, ele já sabe de tudo que passou pela nossa mente. Às vezes, nós achamos assim, eu não posso questionar a Deus. E aí você se cala. Você se cala, você fecha. Não posso falar nada. Jó questionou a Deus, mas ele não pecou por questionar. Porque, embora ele não entendesse e perguntasse para Deus o que estava acontecendo, ele não deixou de crer que Deus existe, que ele é fiel. Isso é muito lindo, é muito gostoso quando a gente tem esse entendimento. Eu entendi agora, porque a gente vai ver Jó falar, Jó parece que está reclamando, parece que está murmurando. Na verdade, o que ele está fazendo, ele está falando com Deus, eu não entendo, eu não conheço, eu não consigo entender. Quem pode entender a mente de Deus, né? Eu não consigo entender porque na minha cabeça não faz sentido. Por que eu estou passando por tudo isso? Que sofrimento é esse? Está doendo demais. E, gente, nós podemos falar com Deus o que a gente sente. A gente tem que parar de pensar assim, de olhar para Deus sentado, inflexível no trono, com seu cetro aqui, falando assim, e você que não fale nada. Ele é pai. Não é esse Deus distante, ele é pai. Nós podemos sim chorar no colo dele e falar assim, eu sei que isso é bom, mas eu não consigo entender. Eu sei que isso é bom, mas por que está acontecendo isso? Tá doendo demais. Senhor, tá doendo. Senhor, eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo aceitar, o Senhor me ajuda. Embora Jó questionasse Deus, questionasse a situação a Deus, ele nunca duvidou da bondade de Deus. E é por isso que em tudo que Jó passou, ele não pecou. Porque ele não falou, quer saber, Yahvé, esse Deus que a gente serve, que a gente sacrifica, que a gente fala que é todo poderoso, isso aí não é nada. Eu vou servir os outros deuses que estão aqui perto de mim. Baal, que é bom? É Baal? Qual que é o Azerá? Moloque? Pode vir. Eu vou fazer uns sacrifícios aqui para ver se eles conseguem mudar minha sorte. Porque esse que eu servi me abandonou. Jó não abandonou Deus. Mas isso também não quer dizer que ele não falou daquilo que ele sentia, dos sentimentos dele para Deus. E isso é muito lindo. Entender isso abriu muito a minha mente, porque eu sempre olhei para Jó assim, me parece que você está reclamando com Deus. Mas é como um filho que não entende, que vai buscar a presença de Deus e que vai colocar diante de Deus a amargura, a tristeza, todos os seus sentimentos, né? Lança diante de mim, diz o Senhor, toda a vossa ansiedade, né? Lançando aos pés dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, deixa eu passar aqui. Ele até fala no capítulo 7, melhor morrer do que sofrer assim. Olha o versículo 17 do capítulo 7 que eu grifei. O que é o ser humano para que lhe des tanta importância e pense nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e põe ele à prova a cada instante. O salmista também vai falar isso. Olha, o que é o ser humano para que lhe dê importância? Me lembrei de Abacuque, amada. Ele é verdade, de fato ele vai questionar ali, né? O que se deu das coisas do passado, o que aconteceu, por que o Senhor não está agindo, por que a gente só vê aflição, né? É verdade. E ele, até o momento que ele teve essa revelação de quem Deus é e dos propósitos de Deus para poder dizer, agora eu entendi, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Uau! Ou seja, eu entendi, Senhor, não devo focar nas circunstâncias, devo focar no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Amém? E aí, eu achei muito interessante isso, porque o salmista vai falar assim, quem é o ser humano também? Ele também vai falar, quem é o ser humano porque o Senhor se importe com ele? E isso é muito lindo, gente, em pensar que Deus,
Imagina o globo terrestre aí. Vocês já viram a imagem do globo terrestre? Vocês já imaginaram o tanto que a Terra é grande, que a gente é tão insignificante de tamanho? Como que um Deus, que a Bíblia diz que ele segura o globo com a palma de suas mãos, ele que determinou os limites do mar, ele criou seres, vai até em Jó vai falar sobre um animal que muitos estudiosos vão falar que era o dinossauro, até estava pesquisando sobre isso, porque fala que ele tinha uma cauda, então era um lagarto gigante, talvez um dinossauro ainda não extinto, um Deus que criou seres infinitamente maiores, um Deus que criou os luminares, estrelas, há milhões e milhões de anos-luz daqui, um Deus que é tão grande, e aí a Bíblia diz que ele se importa conosco, que ele olha para a terra, que ele se importa com o ser humano. Jó pergunta: o que é o ser humano para que ele lhe dê tanta importância, a ponto de, como diz a Bíblia, de Deus amar o mundo de tal maneira, e quando essa palavra mundo não significa a terra em si, porque a terra já é de Deus, né? Tudo pertence ao Senhor, mas a humanidade. Deus amou as pessoas que, na vista de muitos, são só seres insignificantes, mas na vista de Deus tem valor eterno. Ele realmente se importa. Essa palavra, gente, ela é reveladora. Deus se importa. Não é tipo assim, ai Lorena, que bobagem, você chorou por causa disso? Tem tanta gente sofrendo. Tem filho sendo abusado por pai, tem criança na África sofrendo. Para de chorar por causa dessas coisas. Não tô preocupado com esses problemas seus, não. Levanta e vai pregar a palavra. Porque não é assim que Deus age. Sabe, tudo que eu falei pode até ser verdade, tem gente com muito maior problema que eu, mas Deus, ele vem e ele se importa, filha. Eu entendo o que você tá sofrendo. Eu sei que você tá chorando, eu sei que é difícil, tá, filha? Mas eu preciso que você creia. Eu preciso que você confie, minha filha, mas eu sei que não tá fácil, né? Isso é tão lindo, porque a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece, porque ele também foi provado em todas as coisas que nós somos provados. E Jesus é esse sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe dos nossos sentimentos, ele se importa. Que Deus é esse que se importa? Ele não quer súditos apenas, milhares e milhares dizendo santo, santo, santo. Ele quer filhos que reconheçam sua bondade, que o amem de todo o coração, que queiram estar na presença dele. Por isso que ele nos criou com a capacidade de raciocínio, de escolha. Meu Deus, como que um Deus se importa com um povo tão falho, tão pequeno? É um amor infinito. O amor de Deus é um amor infinito. Amém? E aí o Bildade também vai falar com Jó. O Bildade vai falar algumas coisas, eu vou até passar, porque eu queria chegar mais pra frente um pouquinho. E aí Jó responde para Bildade também. E o capítulo 9 é bem interessante, porque vai falar de umas coisas bem científicas. Antigamente, nessa época aqui, que eles eram contemporâneos de Abraão, acreditam-se os estudiosos, não tinha telescópio, gente, não tinha todo o instrumento tecnológico que eles têm hoje para estudar as estrelas. Mas Jó, ele vai falar, porque Deus, ele entrega a sabedoria para o homem. O homem não consegue fazer nada se Deus não permitir. Se Deus quiser fechar o entendimento do homem, vai fechar. Mas naquela época, Deus já dava sabedoria para os homens, para que eles compreendessem de coisas científicas. Gente, isso é muito lindo. Embora eles não tivessem aparelhos eletrônicos como nós temos hoje, eles já conheciam, estudavam as estrelas, davam nome para as constelações. Olha que coisa legal. Jó vai falar sobre a Ursa, o Órion, as Pleiades, as constelações do sul. Ele vai falar sobre os animais, eles falam muito sobre os animais. Enfim, mesmo há milhares e milhares de anos atrás, Deus já revelava, dava para o homem sabedoria para conhecer das coisas, né? Isso é muito lindo. Inclusive, tem um capítulo de Jó, capítulo 26, fala que Deus criou o horizonte circular. Gente, sabia que eu estava pesquisando? Lembrem que esse é um dos pergaminhos mais antigos que tinha, o pergaminho de Jó. As pessoas foram descobrir que a Terra é redonda, não tem lá tanto tempo não, tá?
Deixa eu pesquisar aqui. Foi o Cristóvão Colombo que queria provar que a Terra era redonda, né? Quando foi descoberto que a Terra era redonda? Como é que você sabia, gente? Parece que o Google tá escutando a gente. Deixa eu achar aqui, gente. 330 antes de Cristo. 330 antes de Cristo. Ou seja, naquela época de silêncio de Deus, né? Porque foram 400 anos. E esse pergaminho aqui, gente, pergaminho de Jó, foi escrito em qual período? Deixa eu achar aqui. 1400 anos antes de Cristo? Deixa eu ver. Isso, no século 11 ou 10. A história de Jó pode ter tido origem há cerca de 4.000 anos. Há 4.000 anos as pessoas já sabiam, porque Deus tinha revelado que a Terra era redonda. E aí eu estava pesquisando que o Cristóvão Colombo usou essa passagem de Jó para provar que ele iria nas suas embarcações, ia viajar, né? E não ia cair, porque as pessoas achavam que a Terra era quadrada, que uma hora o mar ia jogar as pessoas ali. E é por isso que ele foi fazer essas expedições. Olha que coisa fenomenal. Deus é quem revela tudo para a humanidade. E quantas coisas ainda há de ser revelada. E que se nós buscarmos a Deus, eu creio que Deus pode revelar para um cristão ou para um judeu, porque Deus tem muito disso, né? A cura para o câncer, a verdadeira cura para enfermidades que hoje são chamadas de incuráveis, né? Eu creio que assim seja em nome de Jesus. E aí, Jó vai falar de algumas coisas. Olha o final do capítulo 9. Jó estava respondendo para Bildade. E ele fala assim, ó, se ao menos houvesse um mediador. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, ou seja, eu e Deus, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Ok, Vanilda, depois você assiste, amado. Deus abençoe, viu? Obrigado por tudo, você é uma bênção. Gente, olha o que Jó está falando. Se tivesse um mediador entre eu e Deus, alguém que pudesse mediar nosso relacionamento, alguém que colocasse no meio para que nós pudéssemos nos aproximar, essa pessoa que ficaria no meio entre eu e Deus, ela afastaria de mim o castigo de Deus e eu não precisaria ter medo. Então eu falaria com Deus sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Gente, graças a Deus que essa intercessão de Jó aconteceu. Há um mediador. Há um mediador entre nós e Deus. Há um que é Jesus Cristo, homem, que foi morto, mas que ressuscitou. E esse homem, Deus homem, que ele coloca no nosso meio, renovando a aliança entre o homem e Deus. Ele é o caminho. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz, existe só um mediador entre a humanidade e Deus, que é Jesus Cristo. Jó está intercedendo aqui. Ai, podia tanto ter um mediador. E Deus está falando, calma, vai chegar o tempo em que o meu filho será enviado. Ele vai ser o mediador. Ele vai ser o que vai restaurar, reconciliar o homem com Deus. E agora ele afastou o castigo de Deus, o castigo que era nosso, a ira de Deus que vinha sobre nós, que éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Hoje nós não sofremos o castigo de Deus, porque Jesus levou o nosso castigo na cruz. Sendo inocente, ele pagou pelo nosso pecado. E nós não precisamos viver mais aterrorizados. Nós falamos com Deus sem medo. Como que um homem pode falar com Deus? Como que nós, seres mortais, podemos ter relacionamento com Deus? Por meio de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? E aí Jó vai falar com Deus. Olha o que ele fala. Estou cansado da minha vida. Capítulo 10, versículo 1. Vou me queixar abertamente. A minha alma amargurada precisa se expressar. Entende, gente? Essa ideia de que eu não posso demonstrar fraqueza. Deus vai ficar triste se eu falar o que eu estou sentindo. Não, Deus quer dizer, Jó não pecou, mas ele expressou tudo que estava sentindo. Ele foi falar com Deus, ele não foi falar com outra pessoa, reclamar de Deus, ele foi falar com Deus. Ele foi se queixar com Deus. Ele foi perguntar para Deus. Tem hora que a gente não vai entender.
Mas mesmo sem entender, a nossa fé, que é racional, deve permanecer naquilo que nós cremos, naquilo que nós sabemos, de que Deus é bom. Ah, mas não parece, Lorena. Olha aqui, perdi meu bebezinho. Olha aqui, perdi meu filho. Olha as enfermidades. Olha o mundo. Olha o mal. Olha. Deus é bom. Ele continua sendo bom. O amor dele é eterno e incondicional. Deus nos ama. Se nós entendermos que Deus nos ama e que o amor dele é incondicional, então a nossa vida vai ser tão mais leve. Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, né? Que nem Eva. Vamos lá, vamos resolver, vamos ser autônomos, vamos ser independentes. Você nunca vai conseguir. Mas entenda que Deus é soberano e que Ele te ama. Se você firmar a sua fé nessas duas afirmações, Deus já vai te limpar de toda ansiedade, medo, culpa, desânimo, angústia, raiva, dor. Deus é soberano e Ele me ama. Deus é soberano no universo, tem controle de tudo e Ele me ama. E isso nos basta, amém? Olha o que Jó vai falar no versículo 8 do 10. Tu me formaste com suas mãos, tu me fizestes e no entanto me destróis por completo. Lembra-te que do barro me fizestes, acaso me farás voltar depressa ao pó? Tá vendo como é que a fé de Jó não mudou? Ele crê que Deus, o Deus que ele serve, é criador dos céus e da terra. Ele é o seu criador. Olha, você me formou com as suas mãos. Tu me formaste como barro, do barro. Ou seja, ele não deixou de crer que Deus o criou, o formou do barro. E isso tudo foi o que manteve Jó íntegro e não deixou ele enlouquecer diante de tudo que ele viveu, né? E aí, deixa eu só achar aqui. Eu não posso entender, mas devo crer que Deus é justo e compassivo. Até num dos sites que eu pesquisei falava assim, ó, ele continuou adorando e buscando entender a vontade de Deus. Ou seja, mesmo não entendendo, ele continuou na presença de Deus, buscando entender qual era a vontade de Deus em tudo que ele estava vivendo, né? E aí o Zofar vai responder para Jó. Tá vendo que é um diálogo, né? Eles vão conversando ali. Inclusive, eles acham que sabem mais do que Jó, eles vão demonstrar sabedoria, vão dar a entender que eles sabem mais. Jó vai falar, olha, vocês acham que só vocês são sábios? Tem uma hora que Jó até usa ironia. E aí eles vão falar de sabedoria. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui desses últimos capítulos, do 11 e do 12. Quantas horas? Nossa, Deus, passou rápido também. Na verdade, agora o Zofar vai falar de algumas coisas de sabedoria. Achei até interessante essa frase que é tão impossível um tolo se tornar sábio como um jumento selvagem dar à luz à criança. Eles estão pregando para Jó, né? O Zofar vai falar assim para Jó, Jó, livre-se de seus pecados e deixe a maldade para trás, então o seu rosto se iluminará com a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos e serão como águas passadas. Eles ainda acreditam que Jó pecou, né? E aí o versículo 12 vai falar um pouquinho também sobre o quarto discurso de Jó. Ele vai responder para Zofar. É nessa hora que Jó usa de ironia. Ele fala assim, ó, vocês de fato sabem de tudo, não é? Vocês são muito inteligentes. Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. E aí ele vai falar sobre muitas coisas, questões de sabedoria, vai falar de animais, sobre a chuva, como que Deus é tão poderoso que se ele retém a chuva, a terra se transforma em um deserto, mas se ele libera a inundação. Nós vamos continuar vendo esse tema. Eles querem provar para Jó que ele está em pecado e Jó que tentando provar a sua inocência. No mais, o que eu estava meditando, até falei isso para uma pessoa hoje que passou por uma perda. O que eu fiquei meditando, sabe o que, gente? Que a gente tem que entender com o livro de Jó, porque eu me lembrei, quando Jó tá falando de sabedoria aqui, que quando Deus vai responder para Jó, Deus fala para Jó assim, Jó, aonde que você estava quando eu criei o mundo? Quando eu coloquei o fundamento para o mundo? Onde você estava
Quando eu botei os alicerces, que ele fala, quando eu coloquei os alicerces para criar o mundo. Onde você estava quando eu criei isso, quando eu fiz isso, quando tal? E aí o que Deus quer mostrar pra gente com o livro de Jó, de forma prática, é: precisamos crer que mesmo quando não entendemos, Deus é infinito em sua sabedoria, em seu amor. Ele não é um Deus apenas de uma mente extremamente complexa que nós nunca vamos acessar e que a gente só tem que pedir por misericórdia. Sim, ele tem uma mente extremamente complexa e a sabedoria de Deus é inalcançável ao ser humano, mas ele nos ama. É isso que ele quer provar, ele quer falar conosco com o livro de Jó. Nós, muitas das vezes, não vamos entender. Por que Deus não nos deu ainda? Por que Deus não fez ainda? Por que aconteceu esse rompimento? Por que o luto? Por que a dor? Muitas vezes nós não vamos entender. Mas precisamos crer que a sabedoria de Deus vai muito além de tudo que o nosso cérebro consegue captar e entender. Amém? É isso que eu queria falar, gente, desses 9 capítulos. É uma leitura muito difícil para mim, né? Porque é mais difícil de falar sobre esses capítulos mais poéticos. Então eu tento tirar algumas lições que Deus fala comigo, alguns princípios, né, práticos. Mas eu também espero que possa... A minha esperança é que possa também edificar a vida de vocês, como edificou a minha. Essa leitura não é uma leitura fácil, não vai ser fácil essas lives. Graças a Deus que Edmundo me ajuda na sexta, né, amor? Aleluia. Mas é isso. Mesmo quando você não entender, continue crendo que Deus é soberano e que Ele te ama. Amém? É isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Me edifica, me ajuda aí nessa live. O que vocês estão achando do livro de Jó? Como que tá a leitura aí para vocês? O que vocês estão entendendo? Ou vocês não estão entendendo? O que vocês queriam que Deus explicasse? Que tem hora que a gente não entende. Fala, Deus, eu não entendo. Eu acho que o Senhor pegou pesado com ele. É difícil para nós, né, entender. Minha mente é muito pequena diante de todo... A Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. Uau! Não conseguimos entender, mas temos a mente de Cristo para crer, confiar e para obedecer, apesar de não entendermos. Me conta aí como é que tá para vocês. Maravilha, Deus abençoe. Amém, amada. Obrigada, viu, por estar junto aqui conosco. Eu já quero agradecer a todas, né? A Sossô, que bom que hoje você pôde entrar, Sossô. Deus abençoe, viu? Você tá melhor? Espero que sim. A Deia, obrigada, Deia. Nossa, é tão bom ter vocês aqui, gente. A Ivonete também, a Chiquinha, a Dona Piedade. Vocês são bênção. Nó, como é bom estar aqui junto com vocês. Muito obrigada por estar elucidando fatos importantes do livro de Jó. Ai, glória a Deus, eu acho que é isso, né? E elucidar fatos importantes. Não dá para falar sobre cada versículo, tem muita sabedoria ali, mas a gente pode destacar algumas coisas, né? Glória a Deus por isso. Que bom que tá ajudando. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse privilégio. Eu amo, é um exemplo para nós. Oro a Deus que Ele me dê esse amor e essa fé de Jó. Amém. 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 Eu também oro que o Senhor me ajude a permanecer fiel, apesar das circunstâncias, né? Eu tava vendo que um grupo lá em Seattle foi fazer um show, um momento de adoração, na verdade. E aí, enquanto eles estavam adorando, outro grupo se levantou para atacá-los e a polícia teve que defender. E aí, no texto falava assim, olha, a igreja vai começar a passar por tribulações, por perseguições. E a gente tem que lembrar muito de Jó, pra gente não negar o nome de Deus, pra gente não negar a nossa fé, né? O propósito da poda é melhorar a qualidade das rosas e não ferir. Uau! Uau, a poda é necessária, né? Lembrei de Jesus falando assim, aquele que não der fruto, corta, mas aquele que dá fruto, podo para que dê mais fruto ainda. Meu Deus, acredito que tem sido revelador. Glória a Deus. Ele faz a ferida e Ele mesmo liga, ou seja, Ele não nos deixa sozinho, né? O que vem na minha mente agora desse versículo é isso. Ele faz a ferida, mas Ele liga. É no sentido de que não quer dizer que Ele vai nos punir e nos abandonar. A disciplina é um ato de proximidade. Vem cá, eu vou te disciplinar, vou te corrigir, mas ensinar. Eu vou te corrigir, mas vou estar perto. É como... Às vezes eu faço isso, né? Eu vi esses dias, por exemplo, a gente disciplinou nosso filho
E aí, logo depois que disciplinou, falou o que ele tinha feito errado, logo eu peguei de novo, fiquei assim, sabe, vem cá, filho, deixa eu fazer carinho em você, deixa eu reafirmar o meu amor por você. E é a mesma coisa que Deus faz, né? Você é uma bênção em nossas vidas. Ah, Chiquinha, obrigada, viu? Que bênção, glória a Deus. Glória a Jesus só por meio dele, né? Só por meio dele, porque dele, para ele são todas as coisas. A fé de Jó é mesmo um grande ensinamento. Amém, isso é verdade, para todos nós. Eu achei interessante que o Edmundo falou, Deus usa Jó como uma prova. E é isso, é pra gente entender, é possível suportar as perseguições, assim como Paulo, né? Quando a gente fala de tudo que Paulo sofreu, a gente fala, não, eu consigo aguentar um pouco mais. Se ele passou por tantos naufrágios, passou por tantas chibatadas, se ele foi preso tantas vezes, se ele foi quase morto, se ele passou por tudo isso e permaneceu, nós também conseguimos permanecer, amém? Lindo, gente, glória a Deus. Então, obrigada a todos que ficaram até o final. Deus abençoe a vida de vocês. Mandar um beijo pra dona Leni, que assiste todo dia. Beijo, minha querida, que Jesus te abençoe grandemente, viu? Beijo, mamãe, que assiste também. Amo vocês. Como é bom a igreja estar reunida em comunhão. Nós somos a igreja de Jesus, amém? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Que Deus abençoe, gente. Até amanhã, se assim Jesus permitir, pra gente meditar em mais 3 capítulos da palavra, amém? Com Deus. Beijo e até amanhã, se assim Jesus permitir.